Oi gente, meu nome é Mariana e hoje é mais um dia para falar sobre as faíscas de fevereiro. Se você ainda não conhece a Faísca, ela é uma newsletter vinculada à revista Mafagafo, né, em que toda semana, toda segunda-feira, 2 histórias curtas de até 1000 palavras são enviadas por e-mail para os assinantes. Essas histórias são histórias curtas, como eu disse, de ficção científica ou de fantasia, e esse ano eu resolvi fazer um resumo mensal de todas elas, sempre quando acaba o mês. Então esse é o segundo vídeo, eu vou deixar no final desse vídeo, nos vídeos relacionados, sabe, naquele cardzinho que aparece, o vídeo de janeiro para você ver os meus comentários sobre as histórias de janeiro, se você ainda não viu. Eu começo aqui hoje falando das 2 histórias do episódio 5, que foram as últimas histórias de janeiro, né, que teve uma semana a mais, teve uma segunda-feira a mais, enfim, ficou para esse mês. A primeira história chama-se Maldito Mosaico, do Carlos Calente, e nessa história a gente vai ver o relato de um homem que tem uma experiência bem diferente em um aplicativo de encontro, de namoro. Essa história ela tem uma pitada de coisa atual e tem uma pitada de fantasia também, eu achei bem surpreendente. E a segunda história do episódio 5 chama-se Segue o Fio, do Gui Almeida, que é uma história contada em tweets relatando um ritual que deu errado e acabou matando várias pessoas. Essa história também tem muito toque da atualidade, daqueles típicos fios arrependidos do Twitter, e também tem um toque sobrenatural. Eu gostei bastante dessas 2 histórias do episódio 5. No episódio 6 temos outras 2 histórias. A primeira delas chama-se Pequeno Coração Sombrio, da Mônica Beatriz. Essa história é bem macabra, eu diria. Ela vai contar sobre um coração, um órgão coração mesmo, que está enterrado debaixo de uma árvore. E ele continua vivo, né? O coração está vivo. Ele se alimenta e ele alimenta também a sua vingança por quem o enterrou lá. E, gente, acho que essa foi a minha história preferida de fevereiro. Eu quero muito uma história maior desse coração. Sério, achei macabro, porém sensacional. E a outra história do episódio 6 chama-se Caixa em Formato de Coração, da Jay Venegas Álvares, que é uma história sobre uma caixa em formato de coração e que abriga um coração. Essa também é uma história bem macabra, porque ela tem o que acontece nela não é o que eu tava esperando, sabe? Eu pensei na história, né? Pensei no que tava acontecendo e aí eu fiquei imaginando, vai acontecer isso. Mas no final aconteceu outra coisa e eu fiquei, hã? E quando a gente entende por que aquele coração está dentro daquela caixa em formato de coração, a gente fica... Sei. No episódio 7, a gente tem 2 histórias sobre modernidade líquida. A primeira história chama-se Rotina, do Cansado Tomé. E é uma história, assim, que me deixou confusa, assim. Eu não sei se eu entendi bem a história, sabe? Porque a gente vai conhecer a história de Zig, que é um cara que tá na sua casa, né? Tá com a companhia vai embora. E quando ele acorda, quando ele sai da cama, ele percebe que tem água em todo o apartamento dele. E ele pensa, será que foi algum tipo de enchente? Mas não tá chovendo lá fora. Só que ele continua a vida dele normalmente, sabe? Mas o nível da água que tava no chão, que tava só um pouco, né, começa a aumentar e ele continua vivendo a vida normalmente. A segunda história do episódio 7 chama-se Terça-feira, da Luciana Russo. E eu acho que o problema com esse episódio 7, no geral, com essas 2 histórias é comigo, porque essa segunda história eu também não entendi muito bem. Pelo que eu entendi, essa é a história de um servente, né? Ele tá limpando esse local, mas ele tá imaginando que ele, na verdade, é outra coisa, que ele participa de uma gangue ou algo assim, que ele tá... no meio de um combate contra inimigos e tal, mas aí a realidade vem e atinge ele, né? Ou seja, pessoas do mundo real vêm e acabam com essa fantasia dele. Eu acho que é mais ou menos isso. Será que eu entendi certo? Não sei. Então, no geral, eu acho que esse episódio 7, que é sobre modernidade líquida, são 2 histórias que mostram pessoas vivendo suas vidas como se elas estivessem normais, mesmo em uma situação totalmente louca. Eu acho que é isso. Me contem aqui embaixo nos comentários se vocês leram esse episódio 7, essas 2 histórias, e entenderam outra coisa diferente. Eu é que não entendi nada, enfim. Me ajudem. No episódio 8, a gente tem 2 histórias com o mesmo tema,
mas que são feitos de maneiras bem diferentes. A primeira história, Marte Não É Para Humanos, do André Colabelli, vai contar a história de um homem que está em Marte, numa missão em Marte. Só que, na verdade, ele gostaria de estar em Vênus, porque Marte não é para humanos. E ele vai começar a contar porque ele prefere Vênus, né? Todas as coisas que tem em Vênus que não tem em Marte, e que tem em Marte, mas não tem em Vênus. Todas as vantagens e desvantagens. E lá no final tem uma grande desvantagem. Eu achei sensacional. Acho que essa foi a minha segunda história preferida. Gostei demais. E a segunda história do episódio 8 chama-se Temporário, do Miguel Dracul, que é realmente uma história sobre coisas temporárias e coisas nem tão temporárias assim, como por exemplo uma tatuagem. Então a gente vai ver esses dois personagens que estão ali lidando com uma iminente separação e eles resolvem, quer dizer, um dos personagens resolve que fazer uma tatuagem é uma boa forma de mostrar que as coisas podem durar para sempre. Essa também é uma história que eu gostaria de ver uma versão expandida, eu gostei bastante. Eu acho que eu tenho mais uma história favorita nesse mês de fevereiro, hein? E no episódio 9, o último que saiu essa semana, no dia 28, 27... Tô perdida no tempo, gente. Eu achei que esse vídeo ia sair na terça-feira, mas hoje é quarta, mas enfim. Saiu no carnaval, né? Na última semana de fevereiro, na última segunda de fevereiro. Então esse episódio 9 é temático, né? É falando sobre carnaval desse jeitinho diferente da Faísca. A primeira história é sensacional esse título. A primeira história do episódio 9 tem esse título sensacional. ETs sonham com rabas humanas? Essa história é do Márcio Rosa e vai contar um momento durante o carnaval, né, em que ETs invadem a Terra. Só que as pessoas estão no carnaval, elas estão cheias de glitter, cheias de cerveja, passando rodo e não querem nem saber, e os ETs estão lá junto. É isso. E a segunda história chama-se 7 de setembro nem deveria existir para começo de conversa, do Bruno Miller. E, gente, essa história, ela começa sem pé nem cabeça. Ela começa de um jeito muito estranho. E aí, no meio da história, você vai entendendo, e aí o começo vai fazendo sentido, e aí no final você já tá, nossa, que sensacional. Eu gostei bastante, principalmente porque essa é uma história curta. O Bruno Miller conseguiu fazer uma história que faz você rodar de 360 pra entender a história e ela fazer total sentido, e você achar o final maravilhoso e o começo melhor ainda, sabe? E 1000 palavras no máximo. Eu achei sensacional isso. Eu acho muito interessante como os autores conseguem fazer grandes histórias com tão poucas palavras. Bem, é isso. Essas foram as faíscas de fevereiro. Teve uma faísca só do final de janeiro. No caso, 2 faíscas, né? Um episódio do final de janeiro. E todos os outros foram episódios de fevereiro. Teve algumas histórias que eu achei bem confusas nesse episódio. E teve outras que eu achei bem sensacionais. E no geral, como sempre, eu achei tudo muito bom. Acho que todos os autores fizeram um ótimo trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo também. Se vocês ainda não conhecem a Faísca, não assinam a newsletter, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês receberem também as 2 faíscas toda segunda-feira. E no próximo mês eu tô de volta aqui para falar sobre as faíscas de março. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para não perder os próximos conteúdos. E muito obrigada pela sua companhia. Tchau!